Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de plano plurianual e orçamento público, nós nesse segundo módulo, nessa segunda unidade, a gente vai tratar um pouco sobre o conteúdo e a organização das leis orçamentárias, certo? Então, veja só, a Constituição Federal, no seu artigo 165, ela estabelece três instrumentos de planejamento público, né? Na aula passada, a gente observou uma evolução do orçamento, né, ao longo do tempo, e essa evolução na Constituição de 88, ela aborda três instrumentos, né? Quais são eles? O PPA, chamado Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, chamada de LDO, e a Lei Orçamentária Anual, né, a LOA. Então a gente vai tratar um pouco sobre cada um desses, certo? O plano plurianual, a gente vai fazer um breve resumo, né, dos três e depois falar um pouco sobre cada um deles. Então, o plano plurianual, ele estabelece de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, né, e as referentes também a programas de duração continuada. Então, ou seja, o plano plurianual ele é considerado como um planejamento estratégico, um planejamento mais amplo, em que o gestor ele utiliza esse instrumento para definição das ações de governo para os próximos 4 anos. O segundo instrumento de planejamento que nós temos é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, diferentemente do PPA, ela compreende as metas e as prioridades, né? Então ela vai seguir também o PPA, mas a LDO ela vai compreender as metas e prioridades da administração para o exercício seguinte, certo? E a LDO ela vai trazer o quê? Ela vai trazer as despesas de capital, a gente vai falar posteriormente o que são despesas de capital, e vai detalhar a parcela do PPA, né? Então o PPA ele é para 4 anos, certo? Então ele é para 4 anos. A LDO ela vai verificar quais são os principais as prioridades, né, dentre esses objetivos, e ela vai, né, orientar a elaboração do orçamento anual. E o orçamento anual, chamado de LOA, Lei Orçamentária Anual, ela contém a estimativa das receitas e a fixação das despesas, né? Então veja que ela tem a mesma duração da LDO, né? Corresponde a um ano, né? Ela compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e a partir daí onde os governos eles programam as suas ações, certo? Então o orçamento ele tem essa responsabilidade de trabalhar as receitas e despesas, né? Sabendo que seria a execução daquelas atividades que foram propostas no PPA e que foram estabelecidas também, né, orientadas pela LDO. Então, o que é o plano plurianual? Ele é uma síntese de esforços de planejamento, né, que corresponde a toda a administração pública. Então, veja que quando o gestor ele entra no cargo público, né, o prefeito, o governador ou o presidente, então o que vai acontecer? Ele vai elaborar esse plano para os próximos 4 anos, baseado em diagnósticos que são feitos e a capacidade financeira do governo, né, do município, né, ao qual ele vai estar à frente. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai definir quais são as ações governamentais para um período de 4 anos. Então ele tem início no segundo ano do mandato do gestor, né? E ele vai até o primeiro ano do mandato do gestor subsequente. E o que é que ele contém? Como nós já vimos, de acordo com o artigo 65, ele vai conter as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Ele colocou aqui federal porque corresponde à Constituição Federal, né? Mas se for um município também, ele vai trazer as diretrizes, objetivos e metas, né?
para as despesas de capital e outras delas decorrentes, né? Também falando sobre programas de duração continuada. Então, como exemplo, nós temos aí que as diretrizes elas são linhas gerais, né, de ação. Então, por exemplo, eu tenho uma diretriz que é melhorar a educação do município. Qual é o meu objetivo? O objetivo ele já é um resultado concreto, né? Então veja que para melhorar a educação do município eu vou, né, meu objetivo é construir novas escolas. Então são resultados concretos. E a partir daí eu estabeleço as minhas metas. Então as metas correspondem a quê? Representam o desdobramento do objetivo em termos quantitativos. Então no PPA eu vou ter as minhas diretrizes, ou linhas gerais, vou ter os meus objetivos, que são resultados concretos, e vou ter as minhas metas, né? Então, um exemplo aqui, para melhorar a educação, construindo novas escolas, eu vou ter como meta construir em 4 anos 12 escolas municipais. Então, observem que aqui nós temos um exemplo do que traz o plano plurianual. O que são despesas de capital, né? Vocês viram que ele fala sobre despesas de capital. São aquelas que aumentam o patrimônio ou que trazem um patrimônio para a administração pública. Então, por exemplo, as obras, as instalações, os equipamentos, material permanente, ou despesas que contribuam para a formação ou a aquisição de um bem de capital. Então, quando a gente está tratando de patrimônio, aumento de patrimônio, nós estamos falando, né, especificamente das despesas de capital. Então nós vamos ter um momento em que nós vamos falar sobre a diferença entre despesas de capital e despesas correntes, mas o plano plurianual, observem que ele traz uma preponderância da despesa de capital. No entanto, existe também despesas que são decorrentes dessas despesas de capital, né? Então, por exemplo, eu vou construir um hospital, é uma despesa de capital, né, porque estou falando de obras, né? No entanto, para instalar o hospital, para que o hospital funcione, eu vou ter que ter pessoas, equipamentos, materiais para que eu possa prestar um serviço de qualidade. Então, essas despesas são decorrentes das despesas de capital. Então, envolvem todos os gastos referentes à manutenção de obras, instalações de equipamentos e o pagamento de pessoal, né? Custeio do pessoal, certo? Então, no PPA também ele vai ter que abordar isso. E os programas de duração continuada são justamente o que? As despesas com manutenção de bens e serviços que já existem, né? Então, existem programas que já são advindos de outras gestões, né, que vão ter uma atividade continuada. Então, para isso também o plano plurianual ele aborda isso. Então, existem algumas metodologias que são utilizadas para definição do plano plurianual. Então, essa primeira metodologia é chamada de matriz de marco lógico, na qual nós temos um objetivo superior, um objetivo programático, que seria um impacto direto do programa. Nós temos um impacto geral, e aí eu vou fazer uma descrição de cada um desses itens, vou relacionar indicadores, vou verificar quais são as fontes de comprovação desses indicadores e vou verificar os meus supostos. Então nós temos aí objetivo superior, objetivo programático, componentes e atividades, né? Então essas atividades, como já vem descrevendo aqui, são ações necessárias para gerar os produtos, né? E os componentes são justamente o que? Os produtos para atingir os objetivos. E aí os objetivos eles estão definidos como um objetivo superior e um programático. Então veja que nós temos aqui também outra metodologia em que traz uma estrutura de um PPA, no qual ele estabelece uma dimensão estratégica, né? E com base nessa dimensão estratégica nós temos programas, objetivos, iniciativas. Então veja que aqui eu tenho uma visão geral, eu tenho uma visão mais ampla, eu faço uma identificação dos problemas existentes. Esses problemas eu vou estabelecer políticas para a redução desses problemas, e a partir daí essas políticas elas são definidas por meio de ações, certo? Então essas ações elas, né, vocês podem observar, se vinculam aos programas sendo detalhadas no orçamento. Então veja que aqui nós temos uma estrutura mais ampla.
corresponde a 4 anos, certo? Quando eu vou estabelecer o meu orçamento, a minha LOA, o que é que vai acontecer? Eu vou verificar, no contexto da minha LOA, quais são aqueles, detalhar de uma forma mais precisa como eu vou executar, como eu vou realizar essas ações. Lembrando que o orçamento ele traz receitas e despesas. Então veja que o plano plurianual, esse também é um exemplo de uma metodologia. Então outro ponto que nós podemos também observar, um exemplo que está posto no livro, base da disciplina, ela traz um contexto do município de Mato Grosso, e aí nós temos, por exemplo, orientações aqui estratégicas, depois dessas orientações nós temos uma análise setorial, certo? Oficinas temáticas, então tudo isso para poder definir melhor o plano plurianual. Nós temos um cenário econômico, os recursos, claro que os recursos disponíveis, nós temos que fazer uma análise econômica desse cenário, nós temos que definir os programas, mas nós temos que verificar qual é o cenário nesse contexto fiscal, certo? Então, a partir daí, nós temos as discussões e finalizamos com a elaboração do PPA. Então, veja que o PPA faz esse levantamento e aí é traduzido em programas. Ele deve ser encaminhado pelo Poder Executivo até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício, ou seja, até 31 de agosto o Executivo ele tem que enviar para o Legislativo. Então ele inicia no Executivo, vai para o Legislativo ele faz uma análise e retorna até dia 22 de dezembro para o Executivo. Nós estamos vendo atualmente, no que se refere ao governo federal, que o orçamento ainda não foi aprovado até esse momento. Então veja que existe aí uma discussão referente ao orçamento. Aqui a gente está falando do plano plurianual, que se refere aí aos próximos 4 anos. É um instrumento mais amplo. Então ele vai ter uma vigência no segundo ano do mandato do presidente, e finalizando no primeiro exercício do mandato do presidente subsequente, certo? Então ele vai aí para 4 anos. Outro instrumento de planejamento que nós temos que abordar é a Lei de Diretrizes e conhecer, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então ela também é prevista no artigo 65 e ela é o elo de ligação entre o PPA e a LOA. Então o que é que ela vai compreender? Ela vai compreender as metas e as prioridades, como a gente já colocou, da administração pública para o exercício seguinte, certo? Então quais são as principais atribuições? A primeira delas são a definição das metas e prioridades. Veja que no PPA nós temos diretrizes e objetivos, é algo mais amplo, então eu vou agora definir quais são as metas e prioridades por meio da LDO. Ele estabelece regras que são observadas para a elaboração e execução do orçamento. Então o orçamento ele vai se basear na LDO, ele vai verificar também lá o PPA, mas vai se basear na LDO. Ele trata sobre alterações na legislação tributária, então eu não posso realizar alterações tributárias sem ter um parâmetro anterior na minha LDO, certo? E por fim, estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então muitas vezes nós temos aí nessas agências financeiras eu vou ter recursos que vão ser destinados para essas agências, então a LDO ela vai trazer isso. Então, além disso, ela dispõe sobre metas e riscos fiscais, que são os resultados esperados da gestão no que se refere às finanças públicas ao longo do exercício, e essa relação é importante justamente para que haja um equilíbrio entre o que se arrecada e o gasto público. Então a LDO ela vai trazer esses anexos estabelecendo essas metas e esses riscos fiscais, justamente para a gente poder fazer um comparativo e tomar determinadas decisões. Nós temos também a programação financeira, nós só podemos ter despesas com a consequente obtenção de receita, então a programação financeira é fundamental.
né? Nesse sentido, a LDO vai orientar isso e vai limitar a limitação de empenho e movimentação financeira, ou seja, um contingenciamento. Então, por exemplo, eu vou ter algumas despesas e essas despesas eu ainda não tenho uma receita nesse momento, então eu vou contingenciar, certo? Então a LDO ela vai me orientar nesse sentido. E por fim, nós temos a Lei Orçamentária Anual, né? Na qual inicialmente nós temos aí algumas despesas que elas são chamadas despesas obrigatórias, classificadas em despesas obrigatórias discricionárias. As obrigatórias são aquelas despesas que são obrigações constitucionais ou legais do governo, né? Então, por exemplo, pagamento de pessoal, de juros, encargos da dívida, aposentadorias. Então, essas despesas elas têm que acontecer, são obrigatórias. As discricionárias, como o próprio nome diz, não são obrigatórias, né? Por quê? Porque sobre elas o governo tem uma margem para escolher como vai ser realizada a sua execução. Aqui nas obrigatórias ele vai ter que executar daquela maneira, né? Vai realizar os pagamentos. Nas discricionárias ele pode escolher como vai ser realizado esse gasto, né? Então, mais uma vez, a lei orçamentária a gente já viu que é previsto também no artigo 165, ela traz a estimativa das receitas e a fixação das despesas, certo? Para o exercício seguinte. Então, se nós observarmos, a lei orçamentária anual, ela já é um planejamento operacional, né? Em que eu vou obter receitas e eu vou fixar as minhas despesas e executar as minhas despesas com base naquilo que eu arrecado. Então, é uma autorização de gastos, né? Mas não é uma obrigação. Então, o que está lá não significa dizer que eu sou obrigado a gastar, né? Mas ele está autorizado a gastar, né? Isso vai depender, claro, da arrecadação. Então, por isso que se diz que o orçamento ele é autorizativo e não impositivo, né? E aí, por fim, nós temos aí no orçamento, nós temos alguns princípios que regem o orçamento, e o orçamento ele tem um princípio chamado de unidade, então tem apenas um orçamento. No entanto, dentro desse orçamento, ele contempla mais 3 orçamentos. Quais são? O orçamento fiscal, né, que é aquele que trata sobre as despesas dos poderes, fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, estão ligadas tanto à receita como despesa, tributos, né, folha de pessoal, por exemplo. Tem um orçamento da Seguridade Social, que aí no caso ele vai abordar despesas com saúde, previdência social e assistência social. Então as despesas referentes a esses 3 elementos, saúde, previdência social e assistência social, estão aqui, né? E o orçamento de investimento das empresas, que ele vai apresentar o quê? As despesas as empresas em que o governo detém a maioria do capital social, certo? Então isso aqui nós temos aí 3 orçamentos dentro daquele orçamento maior. Então, para finalizar, o orçamento ele tem um prazo, o Poder Executivo ele deve enviar ao Poder Legislativo até 4 meses antes do encerramento do exercício, ou seja, até 31 de agosto, né? E o Legislativo ele deve devolver até dia 22 de dezembro, justamente para que cumpra-se um prazo de discussão e a partir daí seja analisado, seja votado e seja sancionado pelo presidente para que possa entrar em vigor no ano seguinte. Então a vigência é justamente de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Então, com isso nós terminamos essa unidade, né? Espero que vocês possam ler o material e nos encontramos na unidade seguinte. Quaisquer dúvidas, é só entrar em contato, tem meu contato, meu telefone, então podem ficar à vontade. Um abraço a todos e bons estudos.